Olá, pessoal. Que por enquanto não tem ninguém, mas a gente sempre fala porque fica gravado. Vamos falar de sânscrito hoje. Maravilha, tô super empolgado. Olá, pessoal, vamos entrando. Espera aí. Sou aqui. Já fiz o convite. Deixa eu. Aqui. Aí. Olá, povo. Bom dia, boa semana para vocês. Acabei de fazer o convite aqui para o professor. Vamos ver. Aí. Ué, professor, aceita aí. Tô te mandando a solicitação. Ah, bom dia, como Bom vai? dia. Tudo bem? Namastê. Namastê, namastê, como que é o clima? Tá tudo bem? Tá tudo bem aí contigo? Sim, sim, aqui também. Aqui Ah, também estamos com muito bom tá um dia, solzinho, né? porque, sim, sim. Paraná, para os brasileiros, para vocês, esse esquema para mim é muito frio. De qual cidade que você é lá na Índia? Que você Eu nasceu? sou da, não, eu sou da Varanasi, eu nasci, Ah, de criei Varanasi. tudo. Ah, é. Sim, no Lá Varanasi é, fiz, sim, graduação, tudo, tudo. lá é muito quente. Lá é muito quente, é Uhum. diferente. É. Então tá Esse é, fresquinho para você. sim, é nossa temperatura típica do janeiro. Então, janeiro Uhum. é frio na Índia. Ah, ah, ah. Mas, Sim. ô, professor, primeiro, muito bom falar contigo aqui. Só para o pessoal que está entrando, para eles entenderem, o Ashish é meu professor de sânscrito e de hindi, né? Sim, É, sim. eu fiz esse convite hoje para ele vir falar comigo aqui nessa live, porque o Instituto Gurukula, desculpa, professor, o Instituto Gurukula e eu também, né? A gente vem promovendo cursos de Ayurveda no Brasil todo e até fora do Brasil também. E uma das coisas que eu acho fundamental, que faz uma virada do aluno de Ayurveda e de Yoga também, né? É aprender sânscrito. Existe o estudo de Ayurveda antes de saber sânscrito e depois de saber sânscrito. É, é, eu acredito que seja uma das grandes ferramentas de um bom terapeuta é entender sânscrito porque tu vê na origem e chega um momento em que tu compreende que a tradução para o português enfraquece o significado, né? Eu falo com os alunos às vezes, a palavra sharira significa corpo, mas derra também, caia também, e todas têm diferença. Apesar da gente traduzir como corpo, tudo tem diferença. Mas o sânscrito começa aprendendo as letrinhas que eu brinco, que são as cobrinhas e tudo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre aprender sânscrito. O prof vai falar um pouco sobre a experiência dele dando aula, não só de sânscrito, mas também de inglês, que é outra língua importantíssima para quem estuda Ayurveda. Eu também quero saber de algumas curiosidades da Índia, curiosidades de ti. Então, queria que você se apresentasse primeiro, prof. Sim, sim, isso é uma oportunidade, eu posso dizer, porque, então, eu penso sempre que nós temos uma vida, né? Então, aprender sânscrito ou ensinar, em qualquer forma, é uma oportunidade, posso dizer, porque o sânscrito é a única língua do mundo, né? Onde você usa todas as partes da boca, sim? Não só isso, porque o sânscrito é como intocável, não, nunca mudou. Em 4.000 anos antes, é mesmo.
Hindi mudou, porque Hindi tem influência de outras línguas. Então, sim, o sânscrito é lindo, porque quando você está aprendendo uma coisa em língua de origem, né? Ayurveda, yoga, qualquer coisa. E não só isso, hinduísmo, budismo, jainismo, tudo começou com sânscrito, né? É mãe, é Janani, né? No sânscrito, sim, da todas as línguas indo-europeias. É verdade. É verdade. E me conta uma coisa, porque assim, ó, eu sei que a tua língua nativa mesmo é Hindi, certo? Na Índia Sim, são sim, 27 línguas oficiais. O que eu sim, queria sim. saber é por que você aprendeu sânscrito? Isso é muito interessante, porque, então, no Varanasi, existe alguns centros na Índia onde você, se você quer ou não quer, você vai aprender diretamente. Por quê? Eu não posso perguntar a você como que você aprendeu português ou por que você aprendeu português, porque você não tem jeito para não aprender. É um assunto na sua escola. Então, quando uma criança está no Varanasi, ou especialmente Uttar Pradesh, né? Uhum. O estado que tem mais população do Brasil, Sim, sim. sim? Então, você está começando como uma criança com quatro assuntos no subject, né? Inglês, hindi, sânscrito e matemática. Então, Hum, sim, sim, e você aprende sânscrito todos os dias na sua escola. uhum. Além disso, eu estava com a grande, posso dizer, vantagem, porque meu pai, meu, na minha família, porque meu pai me ensinou sânscrito antes de escola também. Então, ah, eu sou hindu, no, na Índia, nós temos uma cultura de sânscrito, né? Bhagavad Gita, Upanishads, Vedas, Mahabharata, Ramayana, tudo é em sânscrito. Então, posso dizer que não tem jeito que como que você não aprenda sânscrito, né? É de início, sim. No É, sangue. tá no sangue. Mas assim, tem uma diferença aí. Eu vou dizer assim, pô, eu sou formado em letras academicamente. Então, Sim. eu entendo Uhum. bem o que é ensinar e aprender uma língua. E quando eu fui fazer Sim. aula contigo, uma das grandes vantagens de ver a tua aula acontecer e que me chamou muita atenção é que você sabia exatamente como me dizer qual seria o meu problema na hora de aprender certa estrutura ou certo som, porque você já entende o desafio que o brasileiro tem para aprender sânscrito. Sim, Porque é sim, eu, diferente, né? De sim, uma pessoa que fala inglês nativo aprendendo sânscrito e uma pessoa que fala português aprendendo sânscrito. Então, assim, por mais que você tenha estudado sânscrito desde criança, você tem uma coisa que é assim, é o dom da linguagem. Tu gosta também, tu busca aprender linguagens, tu é professor de língua. E isso dá uma diferença, né? sim, sim, porque quando eu estava aprendendo português, quando eu comecei em 2015, na verdade, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava sabendo, porque eu já aprendi outras línguas antes disso também, então eu tenho esta vantagem, que eu sei outras línguas, então eu sei qual é o desafio quando você está começando a aprender uma língua, assim. Me conta, eu sei que, por exemplo, né, eu vou muito ao sul da Índia e é uma bagunça de línguas, assim. Às vezes eu cruzo o estado, estou falando, tô escutando Malayalam, estou escutando Tamil, estou escutando Kannada. Você fala mais alguma língua ali da Índia? Não, hindi, sânscrito, eu posso falar, eu posso ensinar, Aham. mas além disso, eu posso falar um pouco de Marathi, né? Marathi é a Uau! língua da, Aham. sei, mas um pouco, tá? Por É. exemplo, Majanao Assis, né? Meu nome é Assis, então, além disso, você sabe, então, além das línguas do sul, especialmente Kannada, Malayalam, ah, Tamil. Telugu, Tamil.
né? Uhum. Além disso, as línguas da norte da Índia têm mais similaridade. Por exemplo, Sim. o Bengali, Rajasthani, ao Kashmiri, talvez, Caxemiri. ao Marathi, um pouco de Uriya, Uriya não tanto, mas Assami, o do nordeste da Índia, né? Uhum. Tem um pouco similaridade, mas a língua do sul é mais perto do que sânscrito, porque todos os indianos estão aprendendo sânscrito, mas o tamil, quem fala tamil, vai aprender sânscrito misturado com tamil, Sim. né? Tem muita influência, né? Muita influência. Uhum, Agora, a sim. vantagem de tu falar hindi também é porque o hindi tem a notação muito perto do sânscrito. Eu sei que tem influência do urdu, de outras línguas, mas isso ajuda também, né? Para aprender E sânscrito. como que você está escrevendo aí mesmo? É a A mesma coisa. letra, né, Devanagari, né, a Uhum. morfologia, como que vocês estamos, caligrafia, não sei se existe a mesma palavra no português, mas no inglês caligrafia. Como que você está escrevendo é mesmo, mas pronúncia mudou, né, como Uhum. diferença de ah, espanhol e português, então a Sim. pronúncia mudou. E existem muitos alfabetos, né? Vogais, consonantes, qual são usando mais no sânscrito ou não usando no hindi, ou não existe no sânscrito, só no hindi. Sim. Professor, antes eu vi aqui que a Leti disse que tu fala português muito bem, e a Grazi também. Conta para o pessoal por que você fala português muito bem. Eu já vou dar uma pista, tem a ver com coração, eu sei que tem. Conta aí, por que você fala português fluente? Eu tenho que falar, porque agora sou brasileiro pela naturalização, né? Então, se eu não falo, eles podem dizer, ah, você é brasileiro? Não é, né? Então, além disso, quando isso é muito interessante, porque antes de chegar aqui, eu já estava sabendo minha esposa, eu casei, nós casamos em 2012, e, no ano 2010 nós encontramos, né, pelo Orkut, antigo Orkut. Olha só. Então, sim, em 2015, quando eu cheguei aqui, eu pensei, todo mundo fala inglês, no Brasil também, vou sobreviver, que é problema? Tudo bem, sim. Não, mas não, Banheiro. Você sim, queria o sim. quê? Não, Ah, não, tá. eu estava perguntando a Ah, um sim. moço, where's the bathroom? Ele não Ah, me ok. respondeu, Ah, eu não sabia. No aeroporto porque de São vocês, Paulo, hein? Olha só. sim. Mas é tudo bem, tudo bem. Ah, Então, sim, todo mundo. Então, eu sempre penso isso. Ninguém é uma obrigação para aprender. Se claro. você precisa, você pode, né? Uhum. Então, da mesma maneira, todos os brasileiros se querem, tudo bem. Não querem, tudo bem. Então, Sim. eu não. Sim, e depois, porque você sabe, quando você entra no Brasil como um estrangeiro ou como um visto, ou talvez visto permanente também, quando você não é brasileiro, você tem outra fila. Uhum. Como um passaporte brasileiro, você tem outra Sim. fila. Então, então eu cheguei com Nara em 2015, mas eu estava sozinho, não estava sabendo quase nada, só obrigado, eu só achei que foi isso. Então, depois eu primeiro encontro não estava tão bom, então pensei, se eu quero viver aqui, tenho que aprender. Claro, Não tem outro jeito. claro, claro. E, Sim. e tu casou com a Nara e logo vocês vieram para Pelotas, né? Ou não? Não, não, sim. Como que estou dizendo? Eu cheguei primeira vez aqui em 2015, mas nós já casamos na Ah, Índia em casaram na Índia. 2012. Sim, Sim, três anos antes de estarmos. de vir para cá. Ah, que legal. Professor, olha só, estudando sânscrito, como que a gente começa? Primeiro, eu queria dizer uma coisa importante, né? Eu não sei se as pessoas sabem muito, mas sânscrito é a linguagem dos chakras, né? Quando a gente pensa nos Uhum. vrids, na energia dos chakras, dizem que
cada chakra, cada pétala do chakra tem uma vibração sonora. E o sânscrito contempla todas as sonoridades corporais também. Então, o sânscrito tem muito a ver com a vibração do corpo. E por isso, existe algo na Índia que é muito bonito, que é o mantra chikitsa, que é o tratamento com mantra, e que para a gente aprender a fazer esse tratamento, não basta só saber os mantras, mas saber pronunciar os mantras, porque é vibração, né? Então, nesse ponto, o sânscrito já é muito importante. Porém, eu queria entender uma pessoa que nunca estudou sânscrito, mas que queira estudar sânscrito, né? A gente sabe a importância já, mas como que começa? Por onde começa? Sim, isso é muito boa pergunta, Eric, porque você sabe, eu sempre, porque temos dois jeitos. Um jeito, o que você já fez, né? Quem não sabe, sempre estão usando o transliteração, estão aprendendo com inglês, né? Eu não gosto deste jeito. Por exemplo, este jeito é como que você está aprendendo japonês pelo inglês, mas não usando o alfabeto japonês, né? Então, no sânscrito é bom de iniciar com alfabetos, né? Porque quando você aprendendo uma coisa ruim, por exemplo, pronúncia, se sua pronúncia não está certa de início, de fundação, e depois relembrar ou reaprender é muito difícil. Como que em inglês, relearning is much more difficult than starting. Então, eu sempre começo com alfabetos, vogais, consonantes, e depois temos que misturar, porque no sânscrito, como que estamos escrevendo sânscrito ao hindi, ou qualquer língua tem a fundação de Devanagari. Estamos misturando vogais com consonantes, e etapa final vai ser quando consonantes vai conjugar com consonante, o que é chamada samyuktaksha, né? Uhum. Ou dois alfabetos. Então, isso é muito interessante. Muitas pessoas estão pensando, o sânscrito vai ser difícil, mas isso não é. Não é. 3 meses, 4 meses, 6 meses. Claro que sim, você pode aprender todos os alfabetos, você pode ler, né? E depois de 6 meses, você pode começar a aprender as palavras, as significas, a gramática, né? Uhum. Então, se você tem, porque eu estou dizendo 6 meses para Quem, posso dizer, muito lento, mas se você é forte, você já aprendeu outras línguas, como inglês. Em 2 ou 3 meses, você pode ler todas as coisas em sânscrito, porque Muito bom. depende muito de quem tem experiência de ensinar ou aprender. Então, basicamente... desculpa. Desculpa. Não só estava dizendo que sua resposta é que, a minha resposta é que começar com fundação, o que é alfabeto, porque pronunciação é muito importante. Sim. Então, basicamente, no primeiro semestre, a gente fica focado no Devanagari, que é o alfabeto, entender como pronuncia tudo. E é muito divertido. O que você falou é verdade. Rapidinho a gente começa a pegar a estrutura. E é tão divertido a gente ver que a gente está escrevendo em uma outra notação, em uma outra letra, né? E entender, olhando para aquilo que antes parecia só um desenho e começar a compreender tudo aquilo, eu acho que eu me divirto muito, sabe? Eu tenho meu caderninho aqui cheio de anotação escrevendo, mas você sabe uma coisa muito interessante? Quando eu estudei a Ayurveda pela primeira vez aqui no Brasil, todos os professores, vou dar um exemplo, mas isso aconteceu com várias palavras. Todos os professores falavam comigo que tinha uma planta que tinha um nome que ela significava força ou criança, que era bala. Aí eu só descobri que eles estavam errados quando eu fui estudar sânscrito, porque eu entendi que um tem vogal curta, outro tem vogal longa, e eu vi isso na escrita, era diferente a escrita. Eu falei, olha só, isso faz toda a diferença para mim. E isso eu fui vendo em várias outras palavras, quando eu via a notação em sânscrito, e eu falava assim, nossa, tá errado aqui.
A gente está aprendendo, mas aí até o estudo do Ayurveda começou a fazer muito mais sentido para mim. E depois, uma outra coisa muito importante por exemplo, palavras como samadhi, vyadhi, roga. Quando a gente entende o que é o significado disso, cresce, porque a gente pensa assim, vyadhi é doença, samadhi é saúde, mas quando a gente vê sama e di, a gente entende, opa, peraí, di é a raiz de mente, sama, equilíbrio. Aí a gente começa a pensar, nossa, olha a noção de saúde como é grande em uma palavra. Porque a magia do sânscrito, que eu acho muito interessante, é que uma palavra carrega 1 milhão de significados, né? É uma língua muito rica, certo? Sim, sim, isso mesmo também. Como que você estamos juntando palavras, né? Como você samadhi, sama, adi, né? Mesma maneira, o karyale. Então, karya ou cargo, né? Or like work. Ale, uma casa, uma sala. Então, karyale é sala de trabalhar. Ou casa de trabalhar, é karyale. Então, Uhum. no sânscrito é uma língua de sandhi. Sandhi é junção. Junção. Sim, é como yoga. Sim. É engraçado, Então, você falou, o sânscrito é uma língua de Sandhi. E aí a gente ensina para os alunos no Ayurveda Ritu Sandhi, é a junção das estações. Então, é isso que é legal, porque a gente começa a ver as palavras, saber o significado delas, e na hora que a gente aplica no Ayurveda, fica muito mais fácil entender o que é. E mesma coisa para os professores de yoga. Eu fico imaginando que um dos estudos que a gente pode fazer, professor, depois que o povo aprendeu da Vinagara, é pegar um texto que é relativamente pequeno, mas muito rico, como o Yoga Sutra de Patanjali, e estudar as palavras, né? Nada impede de aprofundar no estudo a partir do que a gente consegue ler, né? E fica muito bonito isso. Prof, me conta aqui, me fala das suas formações, do que você dá aula também, além de sânscrito, onde tu estudou, só para o sim, povo saber quem é você. sim, sim. Além do sânscrito, eu também ensino inglês e hindi também. Minha formatura, eu fiz graduação em gestão hotelaria. Minha segunda a graduação estava no área de turismo, que é estudo turismo ou tourism studies. Eu trabalhei em várias hotéis na Índia. Eu trabalhei no área de housekeeping, o que é não sei housekeeping o que é no português, mas quem estão manutenção de salas, Sim, isso mesmo. engenharia no país. Depois, eu sempre estava fazendo, ensinando, treinando o inglês, ou, na verdade, gestão hotelaria para muitas pessoas no hotel, no meu departamento também. E eu também, na verdade, na área de inglês, eu só ensino 3 coisas. A primeira coisa é para testes de proficiência, como TOEFL, IELTS. Segunda coisa é para entrevista, ou qualquer nível, para CEO ou do assistente, né, iniciando. Ou a terceira coisa é Business English. Então, normalmente eu não ensino inglês para iniciantes, porque eu normalmente ensino para intermediário ou avançado. Uhum. Na Hindi, eu ensino todos os níveis, porque Hindi é língua muito, muito bonita, mas ah, eu estava pensando sobre quando você disse que quando você pode ler o sânscrito ao hindi, quando você vai ir para a Índia, quando você está a ver algum tatu, porque muitas pessoas têm tatu no Brasil com palavras sânscritas, né? Você pode ler, né? Você não precisa perguntar. Então, eu sempre falo sobre isso na minha aula que eu quero que você ser independente. Você não pode. Então, depois este curso, depois aprender com o professor Eric, você vai ser um terapeuta. Terapeuta independente, né? Não precisa me diga como que ler isso. Não, você tem que saber. Você sabe, agora você sabe sânscrito. Então,
isso eu sempre digo nas minhas aulas, porque quando você vai ir na Índia, especialmente ao norte da Índia, né? Rishikesh ou qualquer parte, todas as lojas, pelo menos 50% das coisas estão no hindi, ao sânscrito, né? Uhum. É, Então, sim. é verdade. Eu também ensino português para iniciantes ou indianos, querem Ah, é? aprender português, sim. É Ah, que fácil, legal. né? Pelo menos iniciantes, né? Olha, que legal. E tu sabe, eu acho que eu vou colocar o meu mestre para estudar contigo português. Sim, Ele sim. fala Português é hindi. língua. Opa, saiu o teu som. Não, eu acho que desconectou. Nara, dá um help lá. Eu acho que desconectou o fone dele. Não sei se você está me escutando. Você me escuta? Ah, deu uma travadinha para mim. Para vocês, eu que estou travado ou o professor? Porque às vezes é eu que estou travado aqui. Agora ouço. Sim. Ok. So, sim. Você pode me ouvir? Tá bom. Sim. Uhum. Sim. Então, estava Voltou. dizendo, sim. Estava dizendo que, sim, deve ser independente, né? Quando você, porque eu não gosto muito de transliteração. Eu não sou fã de transliteração, né? Sim. Também estava dizendo que para indianos o português não é difícil, porque pelo menos eles sabem inglês, né? Sim. É. Prof, olha só. Deixa eu te fazer uma segunda pergunta aqui. Na Índia, quando as pessoas aprendem sânscrito, tu acha que ajuda um pouquinho a quem está viajando? Porque uma vez que, por exemplo, o hindi a escrita é a mesma, tu acha que ajuda pelo menos as pessoas a saberem para onde elas estão indo? Ah, você pode ler hindi, mas como que estou dizendo, se você sabe inglês, você também sabe alemão? É Não. melhor. Você pode ler, só pode ler. Então, as palavras não são mesmo. Lembre-se, o sânscrito é língua Muito bom. antiga. Então, pessoas não usam a mesma palavra. Ok, 1.000 anos antes, ou pode ser 500 anos antes, se você aprender hindi de 500 anos antes, você pode. Ou você pode aprender o sânscrito, hindi pode usar. Agora não. Agora hindi é outra. Não tem jeito. Mas você pode ler, claro que sim. Sim. Mas Prof, me fala uma coisa. Aqui no Brasil. outro, Pode falar. outro tipo também. Se você pode ler hindi, você pode ler sânscrito. Com dificuldade, mas sim. Ah, Porque legal. você sabe, Olha só, aqui no Brasil. sim, a Fala, Nara. pronunciação em sânscrito é um pouco mais difícil do que hindi, na verdade. Tá. Pronunciação, você Entendi. sabe, né? Todos os mantras não são diretos, né? Sim, então, sim. Uhum. Sim, sim. Prof, olha só, aqui no Brasil, a gente comemora o aniversário das cidades de 300 anos, 350 anos. Conta para o pessoal quantos anos tem sua cidade. Então, se você vai procurar ou né, buscar para o Varanasi, então eles não sabem, na verdade, quando começou, porque você sabe Shiva, né? Shiva começou a cidade. Quem sabe quando foi a Shiva? Então, cidade mais antiga possível, ou mais antiga, o que está continuando habitando, like continuously being lived by the people. Sim. Continuamente habitando. Sim, continuamente habitando. Então, você sabe, antigamente o nome estava Kashi. Uhum. No período medieval estava Banaras. Agora, Varanasi. Uhum. Este nome Varanasi também uma junção de duas palavras. É Varuna
Nadi. Então, Varuna é um rio. O próprio Varanasi tem dois rios. Rio Ganges, claro que sim. E Varuna também temos uma rio que tributário do Ganges. E Assi Ghat, porque Varanasi tem mais de 100 Ghat. O que é Ghat? Ghat é banco, é uma estrutura, os stairs, não sei o que, São escadas, escadas. no banco do rio. Uhum. Então, por causa disso, temos nome Varanasi. Mas Varanasi é cidade muito antiga e sempre estava importante. Hoje é mais porque o nosso primeiro-ministro é deputado do Varanasi. Então, ele está recebendo, sim, agora temos aeroporto internacional, muitas highway, que é o BR Sim. 203, assim. Sim. Mudou muito, né? Tá muito. Agora, Varanasi também tem uma. Eu estou falando um pouquinho para o pessoal entender de onde tu veio. Varanasi é famoso por uma coisa também, que é o centro onde as pessoas levam seus entes para cremarem, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Como é que é essa cultura? Porque pra gente é tão diferente. Sim, porque estamos não é piada, mas uma coisa séria que pode viver qualquer parte do mundo, mas depois de morrer, você tem que chegar a Varanasi. Se você quer o céu, o heaven, né? É, é, Não é. quer, tudo bem. Não quer, não vai, não precisa. E aí muita gente Então, vai lá, né? assim, como que posso dizer, estamos no Vedas, ou está aqui, existem muitos centros, como aqui Haridwar também, é importante, Sim. Haridwar, mas Varanasi, eu acho que todos os dias eles ah, queimando quase mil corpos em toda a Índia, muitas pessoas, os indianos ou quem segue o hinduísmo traz corpo para queimar no Varanasi. Então, temos dois ghats, né, o que é estrutura, só para isso. Uma é Marikarnika Ghat, e outro é Harishchandra Ghat, onde, sim, então isso tem, porque é muito importante por hinduísmo, Sim. porque os hindus queima o corpo depois de, sim, né? Eu fui também a Haridwar, só que é bem menor do que o que acontece em Varanasi. Sim, o Haridwar é pequeno, posso É. dizer, porque eles têm só 2, 3 ou 4, 10 ghat. O Varanasi é muito, sim. É bem diferente. Prof, eu queria perguntar também o que tu acha assim dentro do estudo do sânscrito, a partir do momento em que a gente termina de aprender a ler as letrinhas, né? O que você acha que seria interessante para dar continuidade para que a pessoa fixe e aprenda de verdade? Sim, porque é a mesma coisa. Por exemplo, depois você já pode ler. A próxima nível vai ser palavras. No inglês, como, ok, agora eu posso ler. Presente simples, fala, né? Pronunciar, exercícios pelo sânscrito, como que lições, né? Porque existe dois tipos de sânscrito, na verdade. Uma sânscrito, o que estamos usando hoje em dia. Outra sânscrito é sânscrito de Vedic time, né? Sânscrito antigo. Todos os ambos sânscritos são o mesmo, mas algumas palavras não usamos hoje, né? Mas as regras, então, depois você pode aprender, depois você pode ler, você tem que aprender a gramática, né? Verbos, conjugações, pronomes, nomes, a presente e passado simples, estas coisas. E, como que posso dizer, lessons, né?
E Lições. depois, sim, lições. É, você sabe, existem muitas histórias, contas sobre sânscrito, porque sânscrito não tem nada. Muitas pessoas pensam que sânscrito é sobre hinduísmo só. Não, isso não é. Porque sânscrito não é sobre uma religião ou é uma culto, mas isso, sânscrito tem muitas outras coisas. Você, Ayurveda, yoga, ah, astronomia, astrologia, né? Astronomia, astrologia, tudo, né? É a Sim. língua científica da Índia, né? É a língua da ciência. Exatamente. Uhum. Deixa eu fazer Tudo uma pergunta. matemática, sim. Aham. Deixa eu fazer uma pergunta, porque realmente eu nunca pesquisei isso. Existe algum lugar na Índia que as pessoas falam sânscrito no dia a Sim, dia? e no sul. Então, eu não viajei, mas eu também estava muito interessado sobre isso. Existe um village, aldeia, não sei, aldeia está certo ou não, mas Aldeia, uma tá? Aham. county, sim, uma county, onde pessoas falam sânscrito. Mas não só isso, quando ah, Varanasi tem uma universidade chamada Sampurnanand Sanskrit University, a primeira universidade que ensina sânscrito. Uhum. Além disso, o Haridwar também existe, onde pessoas falam sânscrito, né? Rishikesh também. Mas sim, existe, onde pessoas falam sânscrito, sim. Que legal. Não sabia, não sabia. Eu achava que já não tinha mais gente falando. Que legal, bom saber. Mas, na verdade, você sabe, o falar sânscrito não é uma coisa difícil, porque, por exemplo, quando você já sabe como que ler, depois você sabe um pouco de gramática, não tanto, né? Um Sim, pouco, sim. talvez você sabe um pouco, você também pode falar. Por que não? Todo É. mundo pode falar português, sânscrito. É verdade, é verdade. Eu digo para os meus alunos que eu acredito que a melhor trajetória para dar continuidade aos estudos de Ayurveda, de Yoga, que seja, ou quem vai estudar Bhagavad Gita e tal, é aprender sânscrito e inglês. O inglês para Sim, poder conversar com qualquer professor lá da Índia. E para ter autonomia, igual tu disse. E o sânscrito porque é a linguagem original da ciência. E aí eu também incluo os alunos de astrologia védica, né, gente? Também. Mesma coisa. Aí é muito não, isso importante. é muito bom. Porque vocês, então, se você quer viajar para a Índia, também o sânscrito vai ser muito bom para você, porque quando você já aprenda o sânscrito, você sabe muitas palavras do hindi. Então, pelo menos você não tem que começar de início para ler, né? Ou escrever, ou pronunciar. Então, você só precisa aprender algumas palavras e algumas, como que posso dizer, algumas gramáticas, você está pronto para a Hindi. A minha mãe é professora de inglês também. Ela perguntou se a estrutura das sentenças é parecida com o português. Eu acho que é um pouco diferente porque o latim, porque o sânscrito, a gramática entra dentro da morfologia, né? Vai alterando as palavras, né? Diferente. Sim, sim, porque latim tem início, porque você está escrevendo como em inglês Ah, um pouco. Mas o sânscrito tem outras regras. O verbo está no final, como o japonês. uhum. Temos declension. Então, você troca a palavra diretamente quando você tem o que é? Declinação. Sim, preposições. Quando Sim. você tem preposições, você troca a palavra diretamente. Por É. exemplo, Rama. Então, Rama vai tornar por Ramam, quando Uhum. você quer dizer de Ram. Né? Uhum. Quando você quer uma locação, então, Pelotas. Pelotas vai tornar Pelotese. Aham. É. Quando no Pelotas, sim, sim. Uhum. É morfológica, né? A mudança vai dentro da morfologia da língua. Isso é muito interessante. Eu acho muito interessante. Então, eu só queria falar para o pessoal um pouco como vai ser. O prof, ele dá aula de sânscrito e inglês
e Hindi. Ele dá aula particulares também, mas a gente está abrindo uma turma, uma não, quantas precisarem, de no máximo 8 alunos, e as matrículas já estão abertas. Quem quiser saber pode me procurar e me mandar mensagem via inbox e a gente conversa. O Marta está perguntando que a leitura está direita à esquerda, é como em inglês, ok? Esquerda para direita. Sim, não Esquerda sei, para como em direita. inglês, posso dizer na mesma maneira, não é como árabe, não é como urdu, ok? É como em inglês. A outra coisa é a estrutura de sentença, sim, não é como português, não é como em inglês, ok? Porque no inglês você não tem verbo no final. Então, no sânscrito você tem verbo no final. E a estrutura é como subject, object, verb, né? Então, sim. Igual o povo perguntando, quando a gente fala noção de saúde por Ayurveda, que fala Samadosha, Samadata, aí Suasta Iti Avidyate, aí todo mundo pergunta, mas o que significa? Eu falo assim, porque no final fica o verbo, relaxa, são. Sim, isso também. O cha significa and, né? Então, se eu quero dizer Ashish and Eric, vai ser Ashishah, Erikah, cha. Sim. É muito legal. Então, eu também acho que aprender uma língua que tem uma perspectiva de olhar completamente diferente da nossa, expande a nossa cabeça para um aprendizado muito grande também, né? Sim. Eles têm resultados que quando você está aprendendo o sânscrito, esse tem muitos benefícios à saúde também. Sim. Ah, sim. O Antônio, ele perguntou se parece com Nhangatu. Nhangatu foi uma linguagem que derivou das línguas brasileiras aqui. Eu acho que o que parece com Nhangatu é o Hindi, que o Hindi pega influência do sânscrito e influência de várias outras línguas e forma uma nova língua. Sim, o sânscrito nunca tocou, ninguém tocou o sânscrito. Então, o sânscrito é original, é pura, não tem influências de outras línguas. Por exemplo, posso dizer, no sânscrito você nunca vai receber uma pronúncia como z. Este z está chegando de árabe ou urdu, então hindi tem. Sim, o sânscrito não tem pronúncia fa, como famoso, mas eles têm ph, sim. Então, estas são diferenças. Quando você vai aprender os ambos línguas juntos, ou quando você está aprendendo, ou se alguém, professor, sabe os ambos línguas, ele pode dizer você. Porque sânscrito não tem muitas coisas. Outra coisa é ri, o vogal ri, não existe no hindi. Ou só as palavras que fundado do sânscrito se você rishi. Então, este rishi, palavra não é de hindi, mas pessoas usam. Então, sim. Eu fico vendo, por exemplo, eu vejo, quando eu ensino Ayurveda, eu falo kapha, mas a maioria das pessoas falam kapha, porque PH eles aprenderam que é F. Mas isso não é do sânscrito, é kapha, aspirado, né? Sim. É muito legal. Eu estou empolgado. Vamos começar. Inscrições abertas, pessoal. Pode me mandar mensagem que a gente já está começando a formar turmas. E olha aí que a gente tem limitação de turmas, né, de quantidade de gente por turma. Então, se vocês querem garantir a vaga, já manda mensagem e vamos começar. Já tem gente que veio aqui assistir só para poder matricular, já está decidido já, muita gente. A minha mãe está perguntando se o IPA serve para o sânscrito. O IPA serve para tudo, para todas as línguas do mundo, porque é a transcrição fonética, serve sim. Só que a variedade do sânscrito é muito grande de fonemas. Sim, sim. Né? Prof, olha só, queria te agradecer,
queria que você fizesse também um convite para o pessoal vir assistir o sânscrito. Diga para eles aí, chama todo mundo para estudar sânscrito. Sim, sim. Não só isso, porque agora estamos na pandemia. Depois, ele que está no Rio Grande, eu posso ir a Rio Grande, podemos fazer aulas, como que é, face to face, né? Face to face, é. Prof, outra coisa, vamos falar com o povo que depois que eles aprenderem sânscrito, a gente faz um tour na Índia contigo, aí você apresenta a Índia pra gente. Sim, por que não? Sim, né? sim, sim. Maravilha. Sim. Fazer uma viagem de turismo. É bom, eu posso garantir uma coisa, né? Você vai adorar, amar, você vai dizer que, ok, agora minha vida não é mesmo. Sim, porque você pode pensar todos os mantras, você pode ler, né? Você não está dependendo de ninguém para explicar você. Ah, o que é isso? Ah, eu sei. Sim. Então, não posso dizer, como que posso dizer? Não é uma. Então, na Índia, muitas vezes estamos dizendo que é uma coisa que é privilege, né? Aprender sânscrito não é que, aprende se você quer. Não, é uma privilege, é uma. Sim, você tem que ter sorte para aprender isso, posso dizer, sim. Você tocou num assunto muito interessante e eu quero dizer para as pessoas isso. Na Índia, tem gente que se ajoelha na frente do mestre para aprender sânscrito. Sim. As pessoas, elas imploram para aprender porque elas sabem o tanto que é importante. Não é algo simples, assim, que você vai achar em todo lugar um professor para te ensinar sânscrito. A gente é privilegiado. Sim, e você não aprenda na sua cidade Gurukul, né? Você tem que ir até Gurukul. Exatamente. E depois, se o professor quer, ou ele está feliz com seu serviço, ele vai ensinar. Mas agora estamos convidando, ok? Não precisa fazer nada. Claro, claro. Então vamos fazer um combinado aqui. Pandemia acabar, tá todo mundo louco para viajar, então vamos estudar sânscrito esse ano. E ano que vem vamos planejar aí, vamos planejar aí, para vocês ajudarem a gente a caminhar pela Índia e conhecer coisas interessantes lá. Topa? Sim, sim, por que não? Vamos embora, então. Tá combinadíssimo. Não, mas isso é muito bom, né? E aprender sânscrito. Por exemplo, você pode pensar, o Eric está ensinando Ayurveda. Então, quantas pessoas sabem sobre Ayurveda? Não tudo. Ele tem privilegiado sobre isso, né? E na Índia estamos falando que no último vida, talvez ele fez coisas muito boas para ter esta oportunidade. Eu sempre penso isso, que o Deus me escolheu, ou não sei como, mas é uma privilege, né? Uma oportunidade para aprender ou ensinar sânscrito, né? Sim. Com certeza. Prof, queria agradecer demais a tua presença aqui. Espero que logo a gente esteja aí dentro da sala de aula virtual estudando sânscrito contigo, viu? Sim, muito obrigado. Vamos começar, sim, todas as pessoas são convidadas. Sim, vai ser uma boa jornada, eu garanto. Sim. Muito obrigado. Eu acho que vocês podem ver que a gente vai estar ganhando não só a aula, mas uma pessoa que tem bastante conhecimento cultural e é uma simpatia em pessoa, né? Então, vamos embora. Obrigado. Obrigado, professor. Namastê. Tchau, namastê. Tchau. No sânscrito é Namo Namaha. Namo Namaha. Exato. Namo Namaha. Sim. Tchau. Até. Até.